Então, irmãos, dando continuidade, vamos à parte 3. Então, na parte 1, eu comecei a falar sobre a advertência do Senhor Jesus a respeito dos homens que viriam após ele. E literalmente, irmãos, o Senhor Jesus ele sempre nos avisou. E ele sempre nos alertou a respeito das coisas que viriam. Então, em relação ao culto do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nos falou que deveríamos fazer um culto espiritual. Agora, podemos nos reunir com os irmãos? Sim, inclusive devemos nos reunir com os irmãos, porque também o Senhor Jesus nos falou, aonde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele está. Então, irmãos, a primeira coisa é reunir com os irmãos. Não é reunir com alguém que é mais do que você e com outros que você não conhece. Não, você tem que reunir com os irmãos. E quem é o irmão? O irmão é aquele que é igual a você. O irmão é aquele que você tem laços afetivos do dia a dia. Então, esses são os irmãos. Não estou dizendo irmão de sangue, estou dizendo irmão no conhecimento, na relação do dia a dia. E com isso, irmãos, nós reunindo, nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Por quê? Porque nossas palavras não são para serem jogadas ao vento, mas as nossas palavras têm que ser tiradas do coração e colocada como suave fragrância ou suave fumaça ou incenso para Deus. Então, quando nós estamos reunidos em qualquer ambiente, irmãos, em qualquer ambiente, as nossas palavras têm que ser segundo a vontade de Cristo. Então, não adianta vir as pessoas falarem assim, nós temos que congregar na minha igreja, porque a igreja do outro irmão não é uma igreja santa. E isso é um engano, irmãos. Nos dias de hoje, nós vemos muitas denominações falarem que outras denominações são seitas, sendo que, infelizmente, seita é aquela que não vive a vontade plena do Senhor Jesus. Então, se nós observarmos as igrejas e as denominações que não vivem a vontade plena do Senhor Jesus, que são a fidelidade a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele prestará culto. Olha o que o Senhor Jesus falou. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e só a Ele prestará culto. O Senhor Jesus não falou, preste culto a mim, preste culto ao Pai, preste culto ao Espírito Santo. Não, o Senhor Jesus foi categórico. Ele falou, só a Ele prestarás culto. Agora, nós devemos honrar ao Senhor Jesus como? Ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Os verdadeiros adoradores que o Pai deseja o adorarão em espírito e em verdade. E os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus são aqueles que ouvem a sua palavra e põem em prática. Então não adianta o homem falar assim, eu sigo o Senhor Jesus, eu estou abaixo do senhorio do Senhor Jesus, mas ele aboliu a fidelidade plena a Deus, ele aboliu a justiça dos mandamentos de Deus, e ele não vive a misericórdia plena para com todos os homens, mas vive apenas a misericórdia para com os membros da igreja, ou aqueles que são tidos como crentes. Então, irmãos, é uma coisa extremamente perigosa, porque a salvação depende do conhecimento e a salvação depende do seguimento a Jesus. Então, irmãos, quando os homens que vieram depois de Jesus ensinam outras coisas, ensinam que a denominação tal é seita, mas a denominação que eles falam, muitas das vezes, é mais fiel aos mandamentos do que eles próprios. Então, irmãos, é um engano, irmãos, é um engano em cima de engano. E muitos estão caindo
seguindo esses cegos. Porque o Senhor Jesus nos falou, cego guiando cego, caindo no abismo. Então, irmãos, nós temos que vigiar o tempo todo. Nós temos que buscar o conhecimento na palavra de Deus. E buscando o conhecimento dos santos profetas que nos ensinaram e, sobretudo, do Senhor Jesus. Que quando nós seguimos a Jesus, nós não andaremos nas trevas, nós não tropeçaremos, irmãos. E se por um acaso, irmãos, nosso corpo estiver fraco, porque o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca, se nós cairmos, o Senhor Jesus nos levantará. Mas não basta ficar caindo para o Senhor Jesus levantar, cair para o Senhor Jesus levantar. Mas nós temos que cair, que quando cairmos, não voltarmos a cair. Vamos seguir sempre a advertência do Senhor Jesus, não voltando mais ao pecado. Então, com isso, irmãos, o Senhor Jesus nos alertou amplamente sobre esses homens. Então, nós temos que vigiar, irmãos. Nós não temos que seguir a Jesus e não seguir a esses homens. Porque o que acontece, irmãos, quando o homem fala, quando o homem é de Jesus e fala segundo Jesus, aí nós podemos ouvi-lo. E nós vamos ter, como o rei Davi falava, que a alegria dele é estar na congregação dos santos, que a alegria dele é estar na casa de Deus, congregando os santos. E o rei Davi estava certo, mas não adianta estarmos numa casa que não é de Deus, é casa de homens, que está visando outras coisas, que não a palavra de Deus e a vontade de Deus que nos salva. Porque a palavra de Deus e a vontade de Deus é que nos salva. Porque esse mundo jaz no maligno, esse corpo é perecível, mas a nossa alma ela é eterna. Segundo a graça de Deus e o dom de Deus que Ele nos deu. Mas se nós não andarmos segundo a vontade de Deus e segundo a palavra do seu Filho, o Salvador que foi ungido por Deus, nós pereceremos. Nós teremos a segunda morte. E a segunda morte, irmãos, é no lago de enxofre, no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. E é isso que as igrejas não pregam mais, irmãos. Muito falam de forma pincelada, mas não falam de forma categórica para alertar os irmãos. Por quê? Porque a maior vontade deles é o crescimento em números e crescimento financeiro. Então, irmãos, vamos sempre ouvir a Jesus. Espero que os irmãos tenham ajudado os irmãos nesses 3 vídeos que eu fiz. E nessa terceira parte foi apenas um fechamento, alertando os irmãos que a vida pertence a Deus. E a nossa alma tem que buscar a Deus sobre todas as coisas e viver segundo a vontade do seu Filho, segundo as palavras do seu Filho. Porque aquele que ama o Senhor Jesus guarda as palavras, e Ele e o Pai virão e nos farão morada, e nossa paz será eterna, a nossa alegria será eterna. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus sempre nos guie nos seus caminhos de verdade e de justiça e fidelidade. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.